Como alguns de vocês sabem, eu passei o finalzinho de dezembro e o mês de janeiro na casa dos meus pais, e faz aproximadamente um mês que eu voltei para casa. E desde então eu tenho pensado sobre algo que eu acho que pode ser útil para sua vida, e por isso eu decidi compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Só para contextualizar, caso você não saiba, eu moro 12 horas de viagem da casa dos meus pais. Esse é o tempo que eu e meu esposo, e agora o Theo, nós gastamos para nos deslocar até a cidade em que os meus pais moram, em Toledo, no Paraná. E por ser um tempo bem longo de viagem, a gente não consegue ir com tanta frequência quanto a gente gostaria. Então, sempre que a gente volta para casa, a gente sempre volta muito feliz por estar voltando para o nosso lar, para o nosso canto e para a nossa rotina, mas também voltamos com a sensação de que estamos deixando uma parte importante da gente lá. Além da minha família, nós também temos a nossa igreja lá, nossos amigos, nossos irmãos, nossa comunidade de fé, que a gente ama e que a gente sente muita falta quando a gente tá longe. Então é sempre bem doloroso voltar, porque a gente deixa nossos amigos, nossos irmãos e os meus familiares também. Agora, com o Theo principalmente, a gente sente isso muito mais. Quando a gente tava lá, ele, sempre que escutava o barulho do portão abrindo, ele ia correndo pra área e já ficava falando vovô, vovô, que ele sabia que meu pai tinha chegado. E agora, aqui em casa, quando ele escuta o portão abrir, ele continua chamando pelo meu pai, vovô, vovô, e daí meu pai não vai entrar. E dá muita dó e a saudade acaba apertando bem mais. E como a gente sabe que quando a gente voltar, a nossa vida aqui na cidade que a gente mora acaba sendo bem solitária, a gente sabe que a gente vai sentir a falta da nossa igreja, a gente vai sentir a falta dos momentos entre irmãos ou com a nossa família. E a gente já volta com esse sentimento de vamos sentir falta deles, muita falta deles. E é por conta desse misto de sentimentos que eu sempre tenho quando eu tô voltando pra casa, que eu lembrei de uma conversa que eu tive há algum tempo atrás com uma amiga muito querida e que me fez refletir desde então. Nessa conversa, ela me contou de alguns problemas que ela estava enfrentando com a família do esposo dela, e ela me falou que eu era muito sortuda por morar longe dos meus parentes e dos familiares de Thales também. E por conta de morar tão longe deles, eu não tinha problemas com eles. E por isso, na opinião dela, eu era muito sortuda. Desde que eu tive essa conversa com ela, eu penso frequentemente sobre isso, porque, por um lado, é bom estar longe de algumas pessoas em específico. Em alguns momentos a gente vai precisar se afastar de algumas pessoas pelo nosso próprio bem. Mas no meu caso, né, no caso dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, o sentimento que eu tenho não é de que eu tenho sorte de estar longe deles, mas ainda considerando que eu sou muito próxima e que eu tenho um bom relacionamento com os meus familiares e com os familiares de Thales, ainda assim, se a gente parar para pensar, tem muitos benefícios de morar longe das pessoas, dos nossos parentes. Não vai ter ninguém sendo inconveniente, chegando fora de hora, falando o que eu não gostaria de ouvir, se metendo nos meus problemas e na forma como eu crio o teu, ou na forma como a gente vive a nossa vida. Mas se você parar para pensar comigo, apesar de eu não ter nenhum tipo de incômodo ou de inconveniente com os meus familiares ou os Thales, eu também não tenho com quem contar, com quem sair para conversar, com quem passar um final de semana, não tenho com quem celebrar. E é claro que a gente sabe que pode contar com apoio e com o auxílio de Deus, mas nós, seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos de uma comunidade de pessoas para andar, para caminhar juntos. E essa conversa que eu tive me deixou muito pensativa desde então, porque eu percebi no meu próprio coração a disposição que eu tinha de colher os frutos dos relacionamentos amistosos e familiares, mas sem estar disposta a arcar com as consequências disso. E isso me fez perceber que, às vezes, a gente quer ter a bênção de ter as pessoas ao nosso redor, mas a gente não quer pagar o custo necessário para tê-las em nossa vida. Eu penso que para ter qualquer tipo de relacionamento, é preciso pagar um preço por isso. Hoje, morando tão longe dos meus pais e da minha igreja, às vezes eu fico pensando como eu gostaria de ter problemas com essas pessoas, como eu gostaria de ter algum incômodo com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com as pessoas da minha igreja, porque isso significaria que nós estaríamos convivendo, nos moldando ali, talvez nos magoando em algum momento, mas nos acertando também. Mas isso significaria que eu estaria tendo a bênção de tê-los por perto.
Para mim, hoje, nas minhas circunstâncias, não ter conflitos, com familiares ou com os meus irmãos, a minha comunidade de fé, significa que eu não estou tendo o privilégio de ter convívio com eles. E isso, em muitos momentos, é muito doloroso. Eu acredito que nós seríamos muito mais felizes em nossos relacionamentos se nós passássemos a enxergar todo tipo de inconveniência e incômodos que acontecem, que são comuns nas relações, se nós víssemos tudo isso como um pequeno preço que é necessário pagar para ter o privilégio de ter as pessoas que nós amamos à nossa volta. E se a gente for bem honesto, a gente vai perceber que o custo de tudo isso costuma ser muito justo. Se a gente comparar com a bênção que é ter pessoas queridas ao nosso redor, para amar e para ser amado também. Acho que meu intuito com esse vídeo não é apenas desabafar e contar para vocês a saudade que eu tô da minha igreja, dos meus irmãos, dos meus pais, mas é de principalmente fazer refletir, que você valorize mais as pessoas que estão à sua volta. Elas dão trabalho, provavelmente, se elas são seres humanos, elas vão dar trabalho, mas que você possa enxergar esse convívio como uma bênção do céu para você, que você veja esses pequenos incômodos e às vezes até chateações como algo necessário para que você tenha o privilégio de ter essas pessoas em sua vida. Que você valorize mais as relações, que você seja mais paciente com os obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. Que o Espírito Santo nos ensine a ser mais tolerantes e amáveis com os defeitos das pessoas, com os problemas que às vezes acontecem entre nós. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e caso tenha sido, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim e também o seu comentário com sugestões de vídeo para que eu possa gravar aqui no canal.